Boa tarde, gente! Estamos chegando ao nosso penúltimo dia de Influencer Talks. Já estou com saudades, não sei vocês. Oi, Daiane. A gente vai falar hoje sobre finanças para influenciadores digitais, que é um tema que eu nunca vi falarem, mas que é mega importante. Eu recebo muitas dúvidas sobre isso. Muitas pessoas ficam naquela dúvida se vale a pena investir nesse trabalho, que é uma coisa mais incerta. A gente não tem como garantir, né, que vamos ter um retorno financeiro todos os meses. Às vezes tem, às vezes não tem. Então, deixa eu só colocar aqui o tema da live: finanças para influenciadores digitais, com Bruna Souza. A Bruna já deve estar entrando aqui. E aí vou fixar o comentário pra todo mundo que entrar saber o tema da nossa live, né? Gente, tô tão animada pra essa live. Eu acho que vai ajudar tanta gente. Eu acho que é tão importante, né, a gente falar sobre finanças. Muita gente tem vergonha, tem aquela coisa de não vamos falar de dinheiro. Mas eu acho tão importante a gente falar sobre formas, né, de a gente se organizar financeiramente. Então, nossa, eu acho muito importante vocês assistirem essa live de verdade, tá? A Bruna já tá por aqui. Bru, me manda a solicitação pra entrar ao vivo. Eu acho que eu posso te convidar por aqui, na verdade. Posso. Vou te mandar então, tá? A solicitação. Esperando a Bruna entrar. Gente, não saiam dessa live, não percam, porque ó, vai ser só conteúdo incrível. Vai ajudar pra caramba vocês, hein? Oi! Ó, quem tá aí? Oi, tudo bom? Pará, Bruna. Ai, menina, tô na correria tão grande que eu achei que não ia acabar chegando ao tempo, achei que eu ia me atrasar. Não, mas deu tempo, ó, tá tudo certo. Gente, Graças a Deus. para que eu sempre tô começando esses nossos bate-papos daqui com uma apresentação, né? Porque às vezes tem gente que chega por aqui e não conhece a minha convidada, ou chega pelo perfil da convidada e não me conhece, no caso da Bruna, né? Então, vamos nos apresentar primeiro para a gente começar, o pessoal saber do que a gente vai falar. O tema já está aqui fixado, que eu coloquei. E, bom, vou falar rapidinho e aí depois eu passo para você, tá, Bru? Tá bom. Gente, para quem não estiver sabendo do que está acontecendo, às vezes acontece, tem gente que não está sabendo ainda das lives. A gente fez uma série de lives esse mês, a última vai ser na quinta-feira, que são para influenciadores. Então, eu chamei de Influencer Talks, né? Que cada dia eu estou batendo papo com alguém, todas as lives tiveram convidadas, que foram só mulheres. E é isso, eu sou a Bruna, tá? A fundadora da agência Rainbow, e a minha convidada é a Bruna também. A Bruna que já foi da minha mentoria, né? E tá arrasando aí com os conteúdos dela, tá com curso online. Enfim, Bruna, conta um pouquinho mais aí sobre você pra galera que tá chegando agora. Conto. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Bruna Souza, lá da Bruna Souza Finanças, né? Calma aí, que eu acho que tá dando eco. Deixa eu colocar meu fone. Que eu fiquei me ouvindo agora e ficou bem ruim. Peraí. Tá, Acho que agora tá melhor, deixa eu ver. tá. Ficou Tá meio me melhor. ouvindo bem? Uhum. Ah, perfeito. Tá, então, gente, eu sou a Bruna Souza, finanças, né? Eu falo sobre finanças e investimentos. Já estou nessa área tem quase 2 anos. Fui da mentoria, né, da Bruna também, que tipo me ajudou bastante a entender como que era mais, como que você entrava mais nessa parte do meio digital também, me ajudou demais. E o que que eu falo lá no meu Instagram? Porque às vezes a pessoa olha e acha que investimento não é para todo mundo, né? Então, eu falo de uma forma muito acessível para todo mundo. Como que você pode se organizar, traçar um planejamento eficiente e, de fato, começar a investir. Porque hoje, a partir de R$ 1, a gente já consegue começar a investir. Então, eu trago essa coisa de que todo mundo... Eu quebro esse paradigma que o pessoal tem de que para investir você precisa ter muito dinheiro, você precisa ser Uhum. milionário e tudo mais, para realmente traçar até a gente chegar lá. Entendi. Muito legal. É,
Então, vou começar com as coisas que eu tinha preparado para a gente conversar. E, gente, se vocês tiverem algumas perguntas, pode fazer também. No final, a gente vai abrir para responder com mais calma, mas podem deixar seus comentários aí, tá? Então, primeiro, Bruno, assim, a situação que eu vejo a maioria dos influenciadores, com exceção de quem já é muito grande, né? Mas mesmo quem já vive só disso, eu vejo que rola muita dificuldade para se organizar. Por quê? Às vezes a pessoa consegue fechar um trabalho muito bom e aí no outro mês ela não faz nenhum trabalho. Ou então ela tem um contrato que ganha bem pouquinho. E aí depois acaba o contrato e ela fica num desespero. Tipo, era a única coisa que eu tinha, sabe? E agora? Não tem outra fonte de renda. Então, tem muita dificuldade das pessoas para monetizar esse trabalho, né? E tem muita gente que, principalmente quem ainda está começando, acaba fechando contratos de valores muito baixos. Então, é até difícil para a pessoa se sustentar, né? Com aquela renda que ela está conseguindo como influenciadora. E aí vou dar até alguns exemplos. Assim, conheço pessoas que, sei lá, tinham um contrato de R$ 500 e era aquilo, R$ 500 que ela tinha para viver. E todo mês era uma luta, tipo, preciso encontrar novos trabalhos. Tinha mês que não rolava, mas pelo menos tinha aqueles R$ 500, que não é suficiente para ela se manter sozinha. E aí acabou o contrato. E aí agora não tem nem aquele R$ 500. Ou às vezes acontece o contrário. Às vezes a pessoa fecha um mega contrato, recebe de uma vez, tipo, R$ 10.000. E aí entra naquela coisa, tipo, caraca, R$ 10.000. Aí sai gastando quando vai ver já acabou com tudo. E, e aí É todo muito mês normal isso. aí está fazendo o trabalho que ela recebeu, o dinheiro lá do contrato, ela já gastou tudo. Então, eu vejo muito esses dois opostos, sabe? Ou a pessoa que. Enfim, né? A grande questão é essa incerteza desse trabalho. Que você fica Sim. dependendo de parcerias, de contratos e tal. E nem sempre a gente tem uma garantia, né? Do que vai dar certo. Então, o que Exato. você recomenda para essa galera que vive nessa vida de, tipo, cada mês eu recebo uma coisa, cada mês eu não ganho nada? Como que essas pessoas podem se organizar financeiramente? Tá. Antes de tudo, a pessoa precisa saber mais ou menos qual que é a média salarial que ela recebe, né? Então, por exemplo, qual que é a média dos últimos 3 meses que a pessoa recebeu? Então, vamos supor que teve um mês a pessoa recebeu 1.000, outro mês ela recebeu 500 e outro mês ela recebeu mais 1.000. Ela recebeu ao todo 2.500. Então, dividindo isso para 3, a gente vai ter uma média mensal de qual que é o salário dela. E aí ela vai saber de quanto mais ou menos ela precisa. Por quê? Porque ela precisa saber quanto custa a vida dela. Então, o custo de vida da pessoa é muito importante para ela saber. Poxa, colocando aqui moradia, alimentação, transporte, o lazer, a minha vida custa mais ou menos R$ 1.000, Bruna. Então, significa que, no mínimo, ela precisa ter R$ 1.000 todo mês para custodiar esse custo de vida que ela tem mensal. E aí, o que ela tem que fazer? O mês que ela ganha mais, que é o que a maioria não faz, mas o mês que ela ganha mais, ela tem que guardar para os meses que ela não vai ganhar. Então, a pessoa que trabalha com essa coisa do digital, com essa coisa da informática, né? Desse meio digital, que tem meses, que nem você falou, né? Que a gente recebe muito dinheiro, enquanto tem meses que a gente não recebe nada, que acontece também da gente não receber nada, né? Não ter nenhum contrato, nem nada. E aí, a gente precisa ter essa coisa na nossa cabeça de que a gente precisa guardar. Isso acontece não só com quem é influenciador, com quem trabalha no digital, mas com todo mundo. É por isso que às vezes a gente vê, por exemplo, um famoso que já ganhou milhões de reais e quando ele tá sem emprego, ele fica praticamente na merda. Por quê? Porque a pessoa, quando ela ganhou muito, ela não guardou para os meses que ela vai ganhar pouco. Então isso já é meio que uma prática do brasileiro, né? Acreditar que a gente vai ganhar bem todos os meses. Só que na maioria das vezes isso não acontece. Tanto no digital quanto em qualquer carreira. Qualquer emprego, às vezes, quando você tá, às vezes seu salário é 2.000. O mês que você faz mais, trabalha pra caramba e tudo mais, você ganha lá 5.000. Aí você fala, nossa, eu tô rica, vou aumentar meu custo de vida. Será? Né? O seu salário é 2.000, então você não pode fazer isso. Então, assim, eu acho que uma coisa principal é a pessoa saber quanto custa a vida dela. Então, colocando lá a moradia, alimentação, transporte, lazer, entretenimento, tudo isso. Quanto custa isso para sua vida? Ah, Bruno, eu calculei tudo aqui, deu mais ou menos R$ 2.000. Tá. Então, você tem que ver agora quanto você recebe mais ou menos por mês. Ah, eu calculei aqui, Bruno, e nos últimos meses, nos últimos 3 meses, eu tive uma média de R$ 3.000. Ótimo, tá dentro, sinal de que tá sobrando R$ 1.000. Agora, Bruno, eu calculei aqui, eu vi que
A média deu mais ou menos R$ 1.500. Tá faltando R$ 500 para a gente cobrir as despesas básicas que a gente tem no mês. Então, o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que correr atrás de mais trabalhos. Uma Uhum. coisa que eu vejo assim, que às vezes o influenciador fica muito preso, porque eu já fiquei assim também quando eu estava no começo, é ficar muito preso a parcerias, a public post, essas coisas assim. Então, uma coisa assim que é uma lei, é uma regra que o Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores, fala pra gente nunca dependa apenas de uma única fonte de renda. Isso serve para quem trabalha na internet, para quem trabalha em CLT, para quem trabalha com qualquer coisa. Você não pode depender Sim. apenas de uma única fonte de renda. Então, assim, se eu posso dar um conselho para vocês, tenha pelo menos mais de uma fonte de renda. Aí, às vezes, a pessoa fala, Bruna, mas como que eu vou fazer isso? Eu só consigo hoje, por exemplo, fazer public post ou fazer uma parceria paga. Tá bom, começa a pensar como que você talvez pode monetizar o seu canal. Talvez no Close Friends que você abre lá um valor mensal que a pessoa consegue pagar e você dá um conteúdo a mais, um bastidor da sua vida que você não quer mostrar para todo mundo. Talvez um infoproduto, um e-book, um curso digital, alguma coisa assim do tipo. Talvez você já tenha um conhecimento que nem eu e a Bruna e tá dando consultoria para uma pessoa, né, que nem a gente está fazendo aqui, ou talvez uma mentoria em grupo. Então, assim, tem muitas formas da gente monetizar e fazer mais de uma fonte de renda extra. E isso é muito principal, é muito importante para quem está em qualquer área, né? Você ter certeza de que você vai ter mais de uma fonte de renda. Porque aí, Uhum. quando acontecer aquele imprevisto de você talvez não receber uma única fonte, você tem outra fonte para contar. E aí você não fica com aquela coisa, com aquela neura de falar, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com as despesas do mês? Eu acho que também não é à toa que tem tanta gente começando a investir em infoprodutos, né? Tem gente que Sim. antes dependia muito de publicidades e tal, mas aí a pessoa percebe que ela tem, tipo, com a experiência dela, ela já pode criar alguma coisa e não depender de pessoas anunciarem com ela, mas dos Exato. próprios, o próprio público dela quer consumir o conteúdo dela, né? Então, não é à toa que tem tantos influencers criando curso, Sim. e-books e coisas nesse sentido, né? A Yuri É deixou nos comentários muito também isso. sobre que a educação financeira deveria ser ensinada nas escolas, e isso é muito verdade, né? E a gente Deveria fica muito. desde quando a gente nasceu, né? Não, e é muito comum. Eu acho que todo mundo conhece alguém que, assim, ou tá sempre muito naquela bosta, e a pessoa tá sempre sofrendo todo fim de mês, que não dá pra comprar nenhum pão francês na padaria. E o contrário, né? A pessoa que se deslumbra e aí depois acaba perdendo a linha. Porque, nesse mês aqui eu consegui tal coisa e aí pronto, já vou dar a louca. E daqui a pouco não sobra nada. E aí, Exato. pensando nesse caso que eu falei, Bruna, você tem alguma sugestão que você daria para esse tipo de caso? Tipo, a pessoa que tem, ela já vive com essa renda, né, com esses trabalhos e tal. E aí chega um mês em que ela fecha um contrato grande, tipo o exemplo que eu dei, um contrato de R$ 10.000. E o que você recomenda para essa pessoa? Tipo, tem alguma porcentagem que você acha legal ela guardar, guarda tudo? Ou assim, tem alguma coisa que ela quer muito investir, tipo um equipamento novo, ela gasta tudo no equipamento ou não? O que você Tá, acha? vamos lá. Eu acho que assim, quando a gente está começando num serviço novo, principalmente a gente, por exemplo, quando vem para o meio digital, a gente se depara com o quê? A gente se depara que a gente precisa de uma iluminação, de um celular melhor, de uma câmera, de um equipamento. A gente vai precisando de cada vez mais de coisas melhores para trazer um conteúdo melhor. Só que o que acontece? Não dá para você literalmente comprar isso do dia para noite. Às vezes um equipamento básico é baratinho, R$ 100, mas às vezes pode chegar até R$ 5.000 numa câmera. Então, assim, tem que se Hum, programar para comprar o equipamento, tá? Não importa qual que é o valor, você tem que se programar para comprar o equipamento. Isso é fato. Uma regra básica que eu gosto muito de trabalhar assim para quem está começando ainda e não faz nem ideia de como que separa a porcentagem para fazer cada coisa da sua vida, é usar uma regrinha chamada 50-30-20, onde você vive com 50% os seus custos mais essenciais, aquelas coisas que você não consegue ficar sem de forma alguma, 20% você usa para se divertir, gastar com o que você quiser, roupa, sapato, maquiagem, entretenimento, lazer, tudo que você quiser gastar à toa, tipo, tacar o dinheiro no fogo, né? Você usa esses 20% e 30% é a parte para investimentos, tá? A pessoa, não importa em que área que ela trabalha, todo mundo precisa de uma reserva de emergência. E a Bruna saiu, acho que deu ruim na internet. Peraí, deixa eu tentar chamar ela de volta.
Teve alguém que falou que tava travando. Tava travando. Jesus. Eu acho que tá travando, eu caí. Você ouviu até que parte? Ah, você estava falando sobre a parte da reserva de emergência. Tá, gente, me perdoem pela internet, tá Bruna, normal. se for o caso, eu já vi algumas pessoas falarem que usa filtro, trava mais. Daí, se você quiser testar sem o filtro, travando para todo mundo ou é só para Caroline? Porque eu daqui tô escutando a Bruna tranquilo. Só teve uma hora que deu uma lentidão. Se vocês puderem responder aí se tá travando para todo mundo. Que aí, às vezes, está travando para uma pessoa só, pode ser a internet, mas Sim. se tiver para todo mundo aí, o problema é com a gente. Bom, enfim, vamos continuar a conversa. Se a gente vê que tá. A Fernanda falou que tá tranquilo. Então, Carol, acho que pode ser a sua internet que tá travando. Mas vamos vendo, tá? Se vocês acharem que tá ruim, que não tá dando para escutar, comenta aqui pra gente saber. Tá, perfeito. Bom, gente, então, voltando aqui. Que nem eu tava falando para vocês. Toda pessoa precisa ter 30% de toda a renda para os investimentos, tá? E o que é toda a renda? Lembra que eu falei para você que você precisa ter mais de uma fonte de renda? Você vai somar todas as coisas que você recebe de dinheiro e aí você vai tirar 30% do líquido, tá? É sempre do líquido, nunca do bruto, do líquido para fazer os investimentos. Então, o que acontece? Desses 30%, a gente vai colocar 10% para sua reserva de emergência, 10% para aposentadoria ou independência financeira e 10% para uma meta que você quer realizar. Pode ser a meta de trocar de equipamento, comprar outro celular, às vezes comprar um carro, uma moto, não sei, algum sonho que você queira realizar no curto, médio prazo, que é no máximo até 5 anos, tá? Então, sabendo desses 3 investimentos que a gente precisa fazer, às vezes a pessoa se pergunta assim, mas eu preciso mesmo fazer a reserva de emergência? Cara, se tem uma certeza que a gente tem nessa vida, é que todo mundo uma hora tem imprevistos, né? Então, assim, não adianta a gente achar que falar assim... Não adianta a gente falar assim, poxa... Ai, Jesus, acho que deu um retorno aqui, eu não ouvi. Tá me ouvindo, Bru? Tô ouvindo direitinho. Ah, perfeito. Então, assim, não adianta a gente achar, ter a doce ilusão de que nada vai acontecer. Mas é que nunca quebrou meu carro, é que nunca aconteceu um imprevisto comigo e tudo mais. Gente, sempre acontece um imprevisto. Pra vocês terem noção, até hoje acontecem muitos imprevistos comigo. De ontem para hoje eu tenho bruxismo, eu quebrei a ponta de um dente que só essa pontinha vai me custar R$200. Então, assim, se eu não tivesse a minha reserva de emergência, eu iria estar me preocupando. Como eu tenho a reserva de emergência, isso não me preocupa. Como, por exemplo, quando a gente entrou em pandemia, todo mundo ficando desesperado e tudo mais, sem saber de onde ia vir o dinheiro. E eu tava tranquila porque eu tinha minha reserva de emergência. Então, assim, todo mundo precisa ter uma reserva de emergência, tá? Só que você também não precisa só pensar na reserva de emergência. Você pode pensar na reserva de emergência e principalmente na sua aposentadoria, na sua independência financeira. Por quê? A gente não pode ficar dependendo do governo para se aposentar. Quem consegue ter alguém mais velho, de perto, consegue ver o drama que é para a pessoa conseguir se aposentar e receber pelo menos um salário mínimo. Aí você imagina, uma pessoa que tem um custo de vida de, sei lá, R$1.500, R$2.000. Como que ela vai viver com R$1.000? É muito difícil, sabe? E aí é o que acontece. As pessoas mais velhas que já deveriam estar aposentadas, descansando e tudo mais, elas estão trabalhando. Eu tenho um monte de parente meu que está trabalhando, mesmo estando aposentado. Por quê? Porque a aposentadoria não cobre os gastos. Então, para que isso não aconteça com a gente precisa, sim, pensar no longo prazo, pensar na aposentadoria, pensar numa independência financeira, que é você talvez parar de trabalhar com algo que você não gosta e se dedicar a algo que você gosta de trabalhar, tá? Tem uma pergunta legal da Yuri, que ela perguntou se tem algum aplicativo que ajude a organizar as finanças. Você indica algum? Eu indico um que eu uso para... Na verdade, eu indico 2. Eu já testei muitos aplicativos de controle de finanças e tudo mais, até porque eu indico para as minhas clientes, e 2 foram muito eficientes. O primeiro é um chamado Guia Bolso. Esse aplicativo, ele é maravilhoso. Por quê? Porque ele sincroniza todas as suas contas do banco, cartão de crédito e tudo mais, e você não precisa fazer nada, você só precisa ficar conferindo para ver se caiu tudo certo. Algumas pessoas têm receio e perguntam assim, Bruna, mas... Poxa, eu vou colocar minha senha eletrônica para eles terem acesso à minha conta? Não é ter acesso à conta, é ter acesso ao seu extrato bancário, que é diferente. Então, assim, o aplicativo, a única coisa que ele vai fazer é ter acesso ao seu extrato bancário para então refletir lá no aplicativo e separar como você está gastando seu dinheiro. Então, ele contabiliza quanto que você recebeu,
quanto que você gastou, se você parcelou. É muito, muito legal. Esse é o primeiro aplicativo assim que eu uso há mais de, sei lá, mais de 3, 4 anos. E eu realmente gosto pra caramba, indico muito, porque é um aplicativo muito bom. O segundo é um aplicativo bem recente chamado... Ai, Jesus, como que é o nome? Ai, peraí, será que se eu sair daqui? Eu acho que vai travar. Ele trava no seu. Ele trava, mas ele voltou. Gente, o segundo é um aplicativo muito recente chamado Olivia. É um aplicativo meio verdinho, é novo, tá? Ele Qual é o funciona nome? da mesma... Olivia. Hum. Ele funciona da seguinte forma, tá? Ele vai fazer a mesma coisa, né? Jogar o extrato bancário lá, vai separar tudo mais. Mas a parte mais legal desse aplicativo é que tem um robô olhando tudo que você gasta, te dando ideias de como que você pode economizar, como que você pode, talvez, começar a investir. Então, é você batendo papo com um robô, né? Com respostas automáticas, você não precisa ficar escrevendo em nada. E que ela vai te dando, assim, tipo, várias coisas que talvez, às vezes, você não saiba. Então, por exemplo... eu sou uma pessoa assim que eu sincronizo tudo para não ter que ficar anotando nem nada, né? Como a minha vida já é bem organizada e tudo mais, para mim não vale mais a pena ficar anotando gasto por gasto, que nem às vezes eu passo para os meus clientes. Então, uma coisa que eu achei muito legal foi que, por exemplo, teve uma vez que ela viu que eu fui 2 vezes no Madeira, né, que é uma hamburgueria grande aqui em São Paulo, e aí ela pegou e falou assim, poxa, eu vi que você foi 2 vezes no Madeira esse mês, por que você não aproveita e não faz um cartão fidelidade onde você pode ganhar recompensas? Então, assim, ela vê onde você gasta e tenta otimizar. Por exemplo, se ela vê se você está gastando muito no supermercado, ela fala, poxa, e se a gente colocasse uma meta para você reduzir pelo menos 20%? Você topa? A gente vai fazendo. Então, assim, é uma brincadeira que você vai meio que se motivando. Então, eu achei muito legal esse aplicativo. É super confiável também. Você precisa colocar lá a sua senha digital, né, para eles terem acesso ao extrato bancário. Mas é super confiável. Estou usando desde que eles lançaram, acho que não tem quase nenhum ano. Mas eu realmente recomendo muito esses 2 aplicativos porque eles fazem essa coisa de pegar o seu extrato bancário e de jogar lá. Você não precisa ficar anotando, né? E o melhor de tudo, tá, gente? Os 2 são gratuitos. Era isso que eu ia te perguntar agora, se esse segundo também era. E, Não. nossa, Os muito 2 legal são essa ideia. gratuitos. Muito legal. As pessoas estão perguntando o nome. É Olivia mesmo? Igual o Isso. Deixa eu nome, escrever Olivia? aqui, ó. Olivia e Guia Bolso. Vou escrever aqui, ó. Escrevi Tá. aí para vocês verem o nome dos aplicativos, tá, gente? Eu recomendo muito. Hoje no mercado a gente tem um leque gigantesco de uma porrada de aplicativos. Só que muitos deles são muito limitados. Então, assim, você só consegue ter acesso a tal coisa se for na versão paga e tudo mais. E eu sou uma pessoa que, para eu pagar um aplicativo, eu tenho que ter testado todos os aplicativos, tipo, não encontrar isso de graça e aí eu compro. Então, eu testo tudo antes de chegar ao ponto de pagar. E aí, nessa de testar tudo, eu conheci esses 2 aplicativos, são de graça, recomendo muito. Não sou paga para recomendar nada, tá, gente? Mas eu recomendo realmente porque eu uso eles, são muito bons. Uhum. Eu já tinha ouvido bastante gente indicar esse Guia Bolso, mas o Ele é outro ótimo. não conhecia. Você falou que ele é novo. E, nossa, eu Ele é adorei. muito recente. Muito Porque pelo que você Meu, falou, ele é muito sensacional, esse Olivia. uhum. E são umas dicas que não é nada absurdo, né? Mas que é caramba, tipo, porque você não usa não necessariamente você precisa não ir ao restaurante, mas pelo menos Sim. usa o cartão de fidelidade, que você não paga nada a mais e, né, ganha alguma coisa. Ó, pra você ter noção, às vezes ele percebe assim, por exemplo, eu compro muito pela internet, principalmente agora com a pandemia. Aí, às vezes, ele pega e fala assim, olha, eu vi que você tá comprando bastante, tem esse aplicativo que te dá cashback. E aí eu fui conhecer lá os programas de cashback. Conheci o AMI, né, que eu já conhecia, mas não tinha usado. Uhum. Eu ganhei no mês passado mais de R$ 100 só de cashback com coisas que eu ia comprar. Ia comprar normal e eu não ia ter dinheiro de volta. Então, assim, ele tá sempre falando alguma dica que às vezes você já sabe ou às vezes você não sabe. Então, teve uma outra dica também que eu achei muito legal. Ele falou assim, você sabia que você pode cancelar qualquer compra que você realizar pela internet dentro do prazo de 7 dias? Ou até chegar à sua compra? Então, assim, muita gente às vezes acha, eu comprei no momento do impulso e agora eu tô arrependida. Você sabia que você pode cancelar a sua compra e você não paga nada? Uhum. Então, assim, muita gente não sabe dessas informações, às vezes, que parecem ser bobinhas para umas pessoas, mas para outras pessoas é tipo, pô, caramba, não sabia disso, que legal, sabe? Então é muito legal, acho muito bacana o aplicativo. Adorei. Acho que muita gente aqui já anotou o nome. Já, Muita gente, printem porque vocês vão adorar. Já vai um monte de gente baixar, que eu tenho certeza.
Sim. Tá, então a gente já falou, Bruna, sobre a reserva de emergência, né? E qual a sua dica que você dá, assim, para quem tem essa questão, né, da renda que todo mês pode variar e tal, para investir de alguma forma básica que seja, mas que para não ter que, tipo, guardar o dinheiro debaixo do colchão ou só deixar ali na conta corrente sem fazer nada, né? Só juntando mesmo. Tá. Eu acho que assim, nossa, você falou assim, deixar no colchão, deixar na conta corrente. Gente, eu sempre achei ruim a poupança. Tem gente que acha que poupança não é investimento, mas só que é um investimento muito ruim. Só que pior do que a poupança é a pessoa deixar na conta corrente. É muito pior deixar na conta corrente, deixar o dinheiro em casa. Pra vocês terem ideia, eu já conheci pessoas que deixavam tipo 100 mil na conta corrente, enquanto procuravam investimento. Só que esse enquanto procurava levou meses. E a pessoa perdeu rentabilidade, perdeu poder de compra, perdeu um monte de coisa, sabe? Então, assim, Uhum. pior do que você colocar na poupança é você não colocar nem na poupança, sabe? Então, assim, a Sim, poupança é um investimento é ruim? menos É. pior. Então, só que é menos pior do que você deixar lá parado em algum lugar que não vai nem render e nem vai bater a inflação, tá? Então, o que a gente precisa saber? Poxa, vamos ver quais investimentos são parecidos com a poupança, que me rendem mais do que a poupança e que são tão seguros quanto a poupança. Atualmente, a gente tem um Tesouro Selic, tá? Que é um título do Tesouro Direto, que rende mais do que a poupança e é mais seguro do que a própria poupança. Por quê? Porque quem protege a poupança é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, né? E tem um limite de proteção de 250 mil por instituição financeira. Então, por exemplo, pelo Bradesco, pelo Itaú e tudo mais, tá? Enquanto que lá no Tesouro Selic, que é do Tesouro Direto, você não tem limite de proteção e quem protege é o governo. Então, é um título muito mais protegido do que a própria poupança, tá? E para você começar o Tesouro Selic, cara, com R$ 107 você consegue comprar 1% do título, tá? Esse é um dos investimentos que você pode colocar a sua reserva de emergência. Um segundo investimento que eu acho muito legal é você deixar na própria no conta, que hoje é uma conta corrente remunerada, né? E ela rende 100% do CDI, mais também do que a própria poupança aí. É Uhum. protegido pelo RDB a partir do momento que você ativa uma função que tem lá. Tem um vídeo bem curtinho no meu Instagram mostrando como você ativa, né, a função RDB, que é um vídeo de 2 minutos onde você ativa e você tem a proteção de até R$ 250 mil. E lá, né, no conta, Mas quando o você tem. rendimento é igual, né? É igual o do Tesouro Selic? Não, o dá no conta normal. Rende mais do que a poupança. Sim. Rende mais que a poupança. Hoje ela rende 100% do CDI, 100% está sempre 0,10 abaixo da taxa Selic. Então hoje está rendendo 2,9% ao ano, tá? Então, assim, tá rendendo mais. E para todo mundo que às vezes faz a conta lá, dá no conta, que rapidinho você faz a conta, se você solicitar a função débito, você recebe um cartão de débito em casa. E aí, com esse cartão de débito, você tem lá uma reserva de imediato. Por quê? Porque qualquer coisa que acontecer na sua vida, você consegue passar o cartão de débito. E se for um caso extremo, né, aquele caso que você precisa do dinheiro em espécie, você ainda consegue sacar nos caixas 24 horas, só que aí você paga uma tarifa de saque de R$ 6,40. Eu uso muito a No Conta para colocar o meu mês ali, né, de reserva de imediato, para justamente ter essa facilidade de passar o meu cartão. Faz mais de 2 Uhum. anos que eu uso ela dessa forma e eu nunca precisei sacar. Então, assim, você se planejando, se organizando e tendo um cartão de débito, você consegue ter uma reserva de emergência ali de imediato, tá? E um terceiro é um CDB de liquidez diária que a gente tem na Sofisa, na Sofisa Direto, que é um banco de investimento, né, uma corretora também, e no Banco Inter, tá? Os dois têm lá um CDB que tem a liquidez diária também, que dá para você usar como reserva de emergência também, tá? Uhum. É o que eu já vi muita gente fazer, é assim, falar que eu tinha um dinheiro na conta corrente de um banco grande, e aí o gerente ofereceu, deixa o seu dinheiro rendendo, só que aí botou no CDB do banco grande. E aí provavelmente o rendimento vai ser bem baixo, né? Não é um Ó, CDB legal. deixa eu te falar uma coisa. Eu atendo muita gente de todas as áreas e teve uma época que eu atendi uma gerente de banco. E ela já entendia, né, um pouco sobre investimentos e tudo mais, só que não entendia tanto. E ela tinha um dinheiro para colocar na reserva de emergência. E aí ela pediu para um gerente superior a ela, né, uma pessoa que estava superior a ela, para recomendar um melhor investimento. Aí o cara veio lá, recomendou um CDB, que era um CDB Plus do banco, se eu não me engano, acho que era o Banco Itaú. CDB Plus, que rendia isso, isso e aquilo. Eu falei, nossa, legal, vamos ver a rentabilidade disso. Gente, estava pagando 86% do CDI e não tinha nem liquidez diária. Então,
Então, assim, o Não. que você precisa entender de uma vez por todas? O banco, ele é péssimo. O banco nunca vai te recomendar um investimento que seja bom para você. Ele sempre vai recomendar um investimento que é bom Que é bom para para ele. ele. Exato. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, poxa, Bruna, mas eu vi que tá com uma rentabilidade ótima. Será que não é bom para mim? Tá, você tem que verificar um segundo fator, se tem taxa administrativa, se tem taxa de um gerente por trás, de um assessor de investimentos por trás. Porque o que acontece? Essa semana eu vi uma cliente minha também, que trabalha num outro banco também, e ela falou assim, poxa, eu quero começar a investir lá no meu banco e tal, eles estão me oferecendo isso, super bom. Aí eu fui olhar, realmente a rentabilidade era ótima, só que a taxa administrativa era de 4%, com um título que ela conseguiria acessar, comprar na internet sem pagar essa taxa. Então, assim, até hoje, 5 anos que eu trabalho, que eu estou nessa área de investimentos e tudo mais, eu nunca vi um título de banco que realmente vale a pena, tá? Então, assim, eu não recomendo, eu acredito que todo mundo tem a capacidade de estudar um conteúdo assim, você não precisa se tornar um especialista, mas eu acredito que todo mundo tem a capacidade de, às vezes, ler um e-book, ler um livro, ler um material, assistir um vídeo e fazer o próprio investimento. Então, assim, toda vez que você terceiriza o seu fazer o investimento, você vai estar pagando caro por isso, ou numa taxa administrativa, ou para um assessor de investimentos te recomendar uma carteira. Então, assim, eu acredito que você consegue fazer tudo isso. Eu faço tudo isso na minha carteira de investimentos, eu oriento as minhas clientes, então elas também montam a carteira de investimento delas. E, assim, não é um bicho de sete cabeças. Eu acho que as pessoas têm muito bloqueado assim, mas eu quero uma coisa que seja fácil, sabe? A pessoa já vai tomar as decisões por mim. Toda vez que você está colocando para uma pessoa tomar a decisão por você, você está pagando para aquela pessoa fazer isso. E é um dinheiro que você poderia estar usando para você investir a mais. Então, sempre pare e pensa nisso, tá? A Carolina até perguntou se os digitais também agem assim, mas acho que a diferença é justamente essa, né? Porque os digitais, eles permitem que você faça. Ele não vai ter o gerente. Eu Exato. tenho conta no Inter e no Nubank. Nunca falei com o meu gerente, né? No Tanto que ponto, você nem tem, acho que assim, uma coisa que às vezes não fisga as pessoas mais velhas é o fato de não ter aquela agência, sabe, enquadradinha, numa rua e tudo mais. Isso é o que faz, às vezes, muita gente mais velha não investir, às vezes, por uma coisa online, porque acha, mas eu não tô vendo fulano e tal, quem me protege e tal. Gente, hoje a internet, com a pandemia, eu acho que todo mundo conseguiu ver que a internet é o novo mundo, né? Não existe mais esse negócio de, mas porque tá na internet, será que é seguro? Pelo amor de Deus, né? A gente tá vivendo num mundo onde tudo aconteceu durante essa pandemia pela internet. Se não fosse a internet, não teria acontecido. Então, assim, a gente tem contas digitais, né? A gente abre contas digitais, como, por exemplo, a Nubank, que nem a Bru falou aqui, a Sofisa Direto, o Banco Inter. Por quê? Porque esses bancos digitais, essas contas digitais, não te cobram nada. Nem para fazer uma transferência, não tem manutenção de conta, não tem nada. Então você consegue fazer tudo de forma muito rápida, muito tranquilo. E assim, você mesma faz, você não paga isso, sabe? Então, assim, dá para você economizar muito dinheiro com as tarifas bancárias que às vezes você paga, com uma cesta bancária, aquela coisa, Bruno, mas, poxa, é R$ 20. Pô, num ano são R$ 240. Será que esses R$ 240 não fazia diferença para você todo ano na sua mão? Então, é essa coisa que você tem. E aí, da parte dos investimentos, é quando você mesmo investe através de uma corretora. Você não vai pagar essas taxas, né? Praticamente todas as corretoras não têm mais essa taxa administrativa que antigamente tinha muito, né? Há 5 anos atrás, eram 2 ou 3 corretoras que não tinham. Hoje, quase todas as corretoras são isentas de taxa de corretagem, né? Então, você mesmo faz os seus investimentos e não paga para ninguém fazer. Sim, e foi até uma coisa que você falou, que assim, você pode deixar o seu dinheiro rendendo na no conta, e pelo menos por enquanto eles ainda cobram só a taxa de saque. Só que assim, você não cobra nada para transferir. Então, se você precisa muito sacar, você pode inclusive transferir e sacar de outra conta se você não pague por isso, né? Enfim, eu acho uma grande... Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, quando lançou esse negócio de que podia sacar pela Nubank, o pessoal faltou tão filho. Mas, meu Deus, eu vou pagar R$6,40. Eu falo, gente, como é que vocês estavam sobrevivendo antes de aparecer esse saque? Porque assim, você consegue transferir de segunda a sexta de dia útil, de 6h30 da manhã até as 5 horas da tarde, para qualquer conta, dentro do Brasil, no exterior, não importa. Você consegue fazer qualquer transferência que você imaginar. E o dinheiro cai na hora. E aí quando você tem uma cesta bancária de serviços essenciais, onde você paga R$0 em uma conta, por exemplo, do Itaú, do Bradesco, Santander, você consegue fazer 4 saques grátis. Seja no caixa 24 horas, seja no próprio guichê, não importa, você consegue fazer o saque.
Então, assim, não tem essa desculpa de, mas eu tenho que pagar 6,40 do Nubank? Não tem. Você vai realmente pagar se você não se atentar, se você não tiver a função débito, se você realmente agir por impulso, né? E não pensar. Porque se você parar pra pensar, você vai ver que tem, nossa, mas dá pra fazer isso, ciclano. Tipo assim, tem muitas alternativas de você fazer pra você não pagar esse saque. Sim. Gente, eu fiquei meio torta aqui, foi porque eu tive que colocar o carregador ligado aqui, porque minha bateria tá indo embora. Deixa eu ver, teve duas perguntas aqui que eu ia fazer. A primeira foi essa da Carol. Como que o influenciador pode começar a cobrar pelos serviços? E acho que ela tinha perguntado quando, né, também, que era a hora de você começar a cobrar. Assim, meu ponto de vista, eu acho que a pessoa pode começar a cobrar quando ela sente que, de fato, ela está influenciando pessoas, né? Que tem pessoas que levam em consideração a opinião delas. Porque tem muita gente que bota lá na bio, influenciador digital. Só que a pessoa só posta sem saber o que é. Tipo assim, sabe? A pessoa, na verdade, ela só tá ali pra, sei lá, tentar ganhar mimos. E isso não é trabalhar com influência digital, sabe? A pessoa só tá querendo vantagem pra ela. Tipo, quero ganhar um negócio de graça. E é como eu já até fiz um post falando isso. Se você quer uma coisa de graça, você pede de aniversário, né? Não vai pedir pra marca te mandar. Então, é o famoso negócio, né? É aquele famoso negócio de que recebido não paga boleto. Isso aí. Eu vejo dessa forma. Não acho que tem um mínimo de seguidores e tal. É mais essa questão, sabe? De você ver que seu trabalho está sendo levado a sério. Tipo, tem pessoas que levam em consideração a sua opinião e tal. Então, você vê... Eu vou até dar a dica da Mari, que a gente fez uma live com ela, as dicas de Mari. E ela falou que, assim, ela não cobrava pelo trabalho dela até ano passado. Só que ela tem uma credibilidade muito grande. Então, primeiro ela começou a receber, né, alguns produtos como permuta, mas ela não recebia dinheiro. E hoje em dia, ela vive só com o dinheiro dela de influenciadora. E ela tem a renda... Assim, ela tem uma média já de quanto ela sabe que recebe, né? Mas ela começou porque teve um monte de gente que queria muito comprar algum produto, queria saber a opinião dela sobre algum produto, e ficaram toda hora perguntando para ela, perguntando. E aí ela entrou em contato com a marca, mas nem foi pedindo parceria. Ela entrou em contato perguntando, tem como vocês conseguirem para mim um cupom de desconto? Achando que eles iam só arrumar para ela um cupom. E aí eles simplesmente falaram, nossa, a gente adorou seu trabalho e tal. E aí eles quiseram pagar para ela fazer Olha que legal. Verdade mesmo, né? Mas era uma coisa que as pessoas viam uma confiança nela. Então, assim, não veio de uma hora para outra, né? Foi uma coisa construída. Então, eu enxergo muito por esse lado. Você tem que ter uma credibilidade e influenciar de verdade, né, gente? Porque tem muita gente que bota lá influenciador digital e a pessoa não influencia ninguém. Não é só você e não sabe nem o que é influenciar, né? Influenciar é que nem você falou, né, Bruno? A pessoa confiar em você a ponto de ir fazer tal coisa, né? Então, assim, você tem que passar essa confiança. E você só passa, às vezes, fazendo alguma coisa que você realmente gosta de fazer. Não adianta você aparecer aqui e falar, gente, olha, fiquei linda com esse batom vermelho. Pô, você nem usa batom vermelho na sua vida. Então, assim, você tá divulgando uma coisa que você não faz. E as pessoas acabam percebendo isso, o que é real e o que não é. Igual se a Bruna chegasse e falasse, fechei uma parceria com esse banco X aqui, um banco grandão, que tem... vai te indicar um CDB que rende, sei lá, 80%. E aí a Bruna falando, gente, é muito bom esse CDB. As pessoas vão olhar assim. Tipo, mas o pior é que existem pessoas que fazem isso, sabia? Tipo assim, às vezes já tem um certo poder de influência, e aí só para fechar uma parceria, a pessoa vai lá e aceita qualquer coisa. Eu acho que, assim, antes da gente se tornar um influenciador, pensar em fazer parceria e tudo mais, você tem que pensar o que você não quer fazer, o que você não vai trabalhar. Então, assim, eu sempre tive muito claro na minha cabeça qual é o projeto que eu não pegaria. Então, assim, que nem você falou, envolvendo o banco, coisas que eu sei que eu não compraria, eu não recomendo pra ninguém. Então, assim, tudo que hoje eu já recomendei no meu Instagram foi sempre coisas que eu já comprei ou que eu já compraria, né? Porque eu acho que é muito fácil você aparecer aqui e falar, gente, comprem essa garrafa. Só que aí você nem tem uma garrafa dessa porque você gosta de garrafa de plástico pra jogar fora. Então, assim, é fácil você vender uma coisa que você não usa. Então, assim, eu acho que antes de você ver os produtos que você quer
divulgar e tudo mais, você tem que saber o que você não quer fazer. E aí você, na hora que aparecer lá uma bela de uma proposta, você não pode olhar só o dinheiro, você tem que olhar realmente e falar, poxa, mas isso daqui condiz com o que eu estou ensinando, com o que eu estou influenciando o pessoal, ou eu estou indo só por conta do dinheiro realmente, né? Então eu acho que vale muito a pena a pessoa parar e pensar nessa parte também. É muita responsabilidade, né? Não é só ganhar dinheiro. Tipo, nessa live também da Mari, que a gente falou das parcerias, ela falou que ela já passou, e ela já falou isso comigo várias vezes, que ela é da minha mentoria, e falou que ela chega pra mim e fala, olha, vieram me oferecer X coisa, e eu recusei. E às vezes a pessoa, isso acontece, tá? Vocês que querem crescer de fato, estejam preparados, que quando vocês de fato crescerem, vão surgir umas propostas nada a ver, e você tem que saber dizer não. E assim credibilidade de jogo também depois. Ou até recupera, mas assim, olha o trabalho que vai dar, não compensa. Dá muito trabalho. Falo, eu né? acho que você leva anos para construir assim a sua audiência e um segundo, assim, uma coisa ruim que você recomenda, você já quebra e a pessoa nunca mais. E o pior, não é nem a pessoa não acreditar mais em você. Ela espalha isso numa velocidade tão rápida que, cara, ninguém nunca mais vai fechar com você. Então tem que tomar muito cuidado nessa parte. Ó, teve uma outra pergunta que a Carol tinha feito mais pra cima, a outra Carol, no caso, que foi a Carol de Andrade, ela até deixou na... Ih, apareceu a caixinha errada. Enfim. Ela tinha perguntado se influenciador é MEI ou se pode ser MEI. Pode, né? Vamos lá. Pode. O que a pessoa precisa entender antes de tudo? Tem coisas que você consegue fechar como pessoa física normal, você não precisa abrir empresa nem nada. A partir de que ponto você realmente precisa abrir uma empresa? A partir do momento que você está faturando mais do que, sei lá, 26 mil, 30 mil por ano, né? Então, assim, o MEI, ele se enquadra até 81 mil reais, se eu não estou enganada, tá? Então, assim, se você está faturando até 81 mil reais, você pode abrir uma MEI, que aí você tem vários benefícios. Por exemplo, no Banco Inter, você não paga lá a conta que você tiver no MEI e tudo mais. É mais barato para você manter ela aberta e tudo mais. Agora, quando você passa de 81 mil reais ao ano, aí você já tem que mudar para um outro tipo de CNPJ mesmo, né? Não sei se, eu não me lembro agora se um Simples Nacional já serve, né? Mas você realmente precisa abrir um CNPJ que é diferente do MEI, porque o MEI é o microempreendedor individual. Então, esse até 81 mil reais você consegue usar ele. Passando disso, você precisa mudar para um outro status, né? Que você vai realmente pagar um pouco mais de imposto, mas eu sempre gosto de ver pelo lado bom. Quanto mais imposto você paga, sinal de que você está ganhando mais dinheiro. Então, assim, não olhe para o lado ruim. Tem gente que às vezes fica triste. Nossa, eu ganhei 200 mil reais esse ano, mas, pô, vou ter que pagar 50 mil de imposto. Pô, será que isso é ruim? Você prefere o quê? Ganhar 30 mil ou ganhar 150 mil? Então, assim, às vezes você tem que olhar o quanto você ganha. Quanto mais você ganha, sinal de que mais imposto a gente vai pagar. Então, olhe essa parte do imposto como uma coisa boa, tá? Eu acho que uma coisa também valiosa... Tem uma fase de transição ali, né? Que aí a pessoa tá, tipo, ganhando na fase da transição, que eu acho que é o grande problema. Que a pessoa fala, putz, eu ganhei só um pouquinho a mais. E aí o imposto aumenta pra caramba. E aí precisa trocar. E assim, uma coisa que eu acho muito válida e que eu acho que às vezes a gente... Não entendi, Bru. Não, falei que assim, no comecinho você pode sentir o baque, mas aí a expectativa é que você ganhe mais, né? Então... Exato. Então, assim, você tem que saber onde você quer chegar com a sua empresa, né? Que é você. Então, assim, pô, você não é aquela mesma frase que o pessoal sempre fala. Dá o mesmo trabalho sonhar pequeno e sonhar grande. Então, pô, vamos sonhar grande, né? Eu acho que uma coisa assim que a gente tem que ver também é a parte de contador, né? Porque o que acontece? Quando você vai fazer todas essas coisas burocráticas aí de uma empresa, você precisa de um contador. Tem coisas que dá para você fazer sozinho, mas nem tudo dá para você fazer sozinho. Então, quanto antes você ter um contador, é melhor. Só que aí você tem que se atentar a uma coisa. Não é todo contador que sabe fazer o que a gente faz aqui. Então, assim, não é todo contador que sabe como que, por exemplo, faz uma declaração, talvez, de produtos, de infoprodutos que você vendeu na internet. Então, quando você for buscar um contador, você também tem que prestar atenção nisso. O mesmo vale para quem está investindo. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa fala assim, poxa, Bruna, você sabe algum contador para declarar renda variável? Cara, você tem que fazer uma pesquisa, porque tem contador que nunca nem viu como é que declara tesouro direto. Então, assim, é um outro tipo de contador. E provavelmente esses contadores que já são da era mais moderna, eles vão cobrar, assim, mais caro, porque os contadores, assim,
que não tem essa habilidade, eles vão cobrar mais barato. Afinal de contas, é uma coisa completamente diferente. É muito diferente você pegar e falar assim, poxa, eu quero um contador para cuidar do meu restaurante. É uma coisa que provavelmente ele viu a vida inteira dele. É diferente de você falar, olha, eu fiz 1 milhão de faturamento aqui em infoproduto, em curso da Hotmart, por exemplo, e eu quero que você gerencie. Pô, o cara vai olhar para isso e vai falar, eu não sei fazer isso, né? Porque é muito diferente do que ele já aprendeu e viveu. Então, assim, não é todo contador que sabe fazer esse serviço do digital. Aham. Não, mas assim, só para esclarecer, é importante a gente dizer que isso é para pensar quando você já tem um rendimento mais Sim, alto, né, gente? bem maior, bem maior. A Carol até perguntou, tipo, não é melhor crescer e só depois pensar em mês? Sim, claro, se você não tem uma renda, tipo, você nem tá ganhando ainda quase nada como influenciador, não se preocupa com isso agora. Mas assim, Exato. quando você crescer e tal, vai ter gente que vai te perguntar, você consegue gerar nota fiscal e tal. E aí, às vezes, para a pessoa é vantagem ela abrir o MEI. Mas assim, quem tá começando, gente, esquece, tá? Não precisa pensar sobre isso agora. É bom vocês se informarem e já saberem como funciona, mas não é para abrir agora se você não tem um ganho ainda com isso, tá? Ou tipo, você ainda tá naquela fase de que, ganhei só um pouquinho, fiz uma parceria, ganhei R$ 200, ganhei R$ 500, não precisa de MEI, né? Provavelmente você consegue fazer isso com um contrato investe em equipamento. E aí, assim, quando você tiver já, tipo, tô ganhando, sei lá, quantos mil, tipo, todo mês eu tô conseguindo R$ 3.000, e aí as empresas estão começando a me perguntar sobre nota fiscal e tal. Aí, beleza, né? Pode valer a pena. Eu acho que, mais ou menos pensando nessa lógica. No mês você ainda vai ter um gasto, né? Você paga uns R$ 50, né, por mês. Uns 55 mais ou menos mensal. E aí, se você contratar um contador, aí você vai pagar mais ou menos uns 300, R$ 500 por mês pro contador. Uhum. E aí, assim, eu já vi alguns influenciadores e tal que já contaram sobre isso, que começaram nesse processo, né? Tipo, a pessoa que hoje em dia já é muito grande, mas que começou como pessoa física, depois abriu um MEI, depois virou uma microempresa e etc, sabe? E hoje em dia já tem um rendimento Vai subindo os degraus. Mas então, aí a pessoa vai procurando saber como fazer isso. Mas assim, o MEI é uma coisa que você faz sozinho, né? Você não precisa de contador também. Que isso foi mais um exemplo para quem já está no nível mais alto. Mas, tipo, quando você é MEI, não, é R$ 50, 55, sei lá, e acabou. E, enfim, vale a pena dependendo do seu trabalho, né? Teve uma outra pergunta legal da Caroline sobre contrato, que eu achei incrível. Que é o que precisa ter num contrato com uma marca relacionada à parte financeira. O que você acha que tem, tipo assim, o que pode ser furada, né, num contrato, pensando nisso, de pagamento, ou o que é bom de você cobrar no contrato? Tá, eu sou uma pessoa que eu acho que, cara, não importa o serviço, se é grande ou pequeno, você tem que fazer um contrato. Às vezes a pessoa fala, mas é um serviço tão baratinho, faça um contrato. Até para você ter um controle maior do que está entrando para você, os contratos que você já fechou, faça sempre um contrato. O que você coloca num contrato? Aquilo que você acordou de verdade com uma pessoa. Então, se você bateu um papo, conversou com a pessoa, teve uma reunião lá, e vocês acordaram X por mês durante 4 meses, coloque isso dentro do contrato. Uma coisa que eu acho que talvez seja interessante é, por exemplo, a pessoa, vamos supor que ela fechou um contrato e aí vai ser feito talvez por transferência, pagamento de boleto. Discrimine isso no contrato, né? Então, assim, coloque todos os dados possíveis dentro do contrato e os dois assinem, né? Porque, assim, é muito importante você ter um contrato. Às vezes a pessoa confia muito, porque é aquele famoso, se você não faz nada de errado, você acha que ninguém faz. Só que na internet tem muita gente ruim também. Então, assim, não acredite no boca a boca, não acredite, não, mas a gente já conversou, tá tudo certinho. Não, faça um contrato para tudo aquilo que você fechar e faça a pessoa assinar antes de vocês entrarem realmente ali em ação de acordo com aquele contrato, tá? Todo serviço que você for fazer, seja de public post, de parceria paga, não importa, você precisa fazer um contrato ali e quanto mais informações você colocar, melhor, tá? Então, assim, poxa, vai ser uma transferência todo dia tal. Coloca lá a transferência dia tal, para conta tal e tudo mais. Uma coisa que eu acho muito legal você colocar também no contrato é o aviso de multa, né? Porque o que acontece? Aquela coisa que não gera multa, quando a pessoa tá pagando, é a última que ela vai pagar. Porque ela vai olhar para isso e vai falar, poxa, isso daqui não me gera multa nenhuma, eu pago quando sobrar dinheiro. Então, assim, coloque também dentro de um contrato que se a pessoa não pagar até a data tal que vocês acordaram, vai ter uns juros ali de 1%, 0,5%, não importa, mas vai ter uns juros para a pessoa realmente olhar aquilo e falar, cara, se eu não pagar o contrato na data tal,
eu vou realmente ter que pagar juros e tudo mais. E calcule os juros e cobre a pessoa com os juros, tá? Eu acho que isso faz com que o seu trabalho fique muito mais realista. Porque, querendo ou não, é que nem a Bru falou, o recebido que você recebe aí na sua casa, sabe, esses produtos, eles não vão pagar seus boletos. Você precisa de dinheiro. E o dinheiro você só tem através dessas coisas, né? Um public post, uma parceria paga, alguma coisa do tipo. Então estabeleça isso no contrato e não ache que é feio. Tem gente que às vezes fica assim, poxa, mas eu vou mandar um contrato, a pessoa não vai... Poxa, o que ela vai pensar de mim? Tô cobrando ela. Não, ué, são duas pessoas adultas, são duas empresas que estão uma contratando o serviço da outra, e quando você contrata um serviço é porque a pessoa sabe fazer, você tem que pagar por isso. Então, assim, não tenha vergonha esse negócio de, ai, mas eu tô com vergonha de cobrar fulano. Não tenha vergonha. Se você, às vezes, fica com vergonha, mande uma mensagem como se você fosse secretária sua mesma e coloque lá, tipo assim, como se fosse secretária, porque às vezes a pessoa tem vergonha até de conversar no WhatsApp. Poxa, mas eu tenho vergonha de cobrar fulano. Finge que é a secretária e pronto, acabou. Ô, Bruna, já tá quase acabando o nosso tempo. Já, passou muito rápido. Um pouquinho menos de 10 minutos. E aí, eu queria finalizar com uma pergunta que eu acho muito importante, que é justamente isso que a gente estava falando um pouquinho. Quando que você acha que é a hora da pessoa... Muita gente passa por isso, né? A pessoa cria conteúdo e tal, como influenciador, ainda não ganha tanto, e aí ela tem uma outra fonte de renda principal. Tipo, ela trabalha como carteira assinada, trabalha numa empresa e tal, e aí ela faz esse trabalho na internet. Quando que é a hora dela saber que ela pode deixar esse trabalho dela e trabalhar só com a internet, né? Se dedicar exclusivamente a isso? Tá. Eu vou dar como realmente um depoimento meu do que eu fiz quando eu fui fazer isso. Porque quem não sabe aqui me acompanhando, eu sou engenheira civil formada, tá? Trabalhei na engenharia por muitos anos. E quando eu abri esse Instagram, 6 meses depois, eu larguei o meu emprego formal, que eu ganhava super bem, para trabalhar só com o Instagram. Mas na verdade é porque eu queria ficar em casa, eu já tinha algumas rendas com a consultoria, então foi para fazer essa transição. Só que antes de fazer essa transição, você precisa pensar numa coisa. Lembra aquilo que eu falei da reserva de emergência? Quando você está pensando em fazer uma transição de carreira, a sua reserva de emergência ela tem que ser maior. Por quê? Porque quando você faz uma transição de carreira, não é do dia para a noite, por exemplo, você vai se tornar um grande influenciador e vai ganhar milhões. Isso não acontece. É ilusão você achar que isso acontece. Então, você precisa realmente se programar para caso, poxa, mas eu tenho quanto tempo para, se nada der certo, eu resolver alguma coisa. Então, assim, eu lembro que quando eu saí, eu coloquei uma reserva de emergência para 2 anos do meu custo de vida, tá? Então, assim, se nada desse certo, se a internet não desse certo, se não arrumasse outro emprego, que também é difícil, né? Então, às vezes você saiu, veio para cá, não deu certo, você quer arrumar outro emprego. Não é do dia para noite que as coisas acontecem. Então, assim, eu tinha uma reserva para 2 anos e eu montei essa reserva e só quando eu consegui montar a reserva por completo, eu pedi para sair do meu emprego antigo, tá? E aí, em questão de, acho que 2, 3 meses eu já estava recebendo com consultorias aqui do meu Instagram. Então, assim, em questão de 3 meses eu já estava recebendo basicamente o que eu recebia no meu trabalho, trabalhando de casa, tá? Isso não é parâmetro para ninguém, porque às vezes isso não acontece. Era porque eu já tinha uma expertise que era realmente de administrar, eu já tinha dado consultoria e tudo mais. Então, isso para mim foi fácil. Mas tenha uma boa reserva de emergência e use realmente se você precisar. Poxa, você recebeu lá o seguro-desemprego, 6 meses, passou o tempo do seguro-desemprego e ainda assim você não tem uma renda, talvez com o Instagram ou alguma coisa do tipo, comece a usar a sua reserva de emergência que você formou. Às vezes a pessoa monta e fica com receio, nossa, mas agora eu vou usar a reserva? Não, poxa, você montou a reserva para usar realmente quando é uma emergência. Então, assim, você saiu do emprego, você não tem mais a renda e tudo mais, é uma emergência sim, tá? Então, e assim, e vai com a cara e com a coragem. Se você já sabe o que você quer fazer, né? Tipo, viu que você está trabalhando intercalado com o Instagram e tudo mais, quer trabalhar mais com isso, faz a sua reserva e saia do seu emprego. Não fica com medo. A gente tem muito essa coisa de ter medo do que a gente não conhece. Então, a gente sempre vai ter medo do que a gente não conhece. Então, sair do emprego é novo, você vai ter medo, você vai ficar meio receoso, mas vai com medo mesmo, sabe? Porque, às vezes, o futuro é a melhor coisa que vai acontecer para você com relação à atitude que você tomou hoje. Ai, que legal. E assim, a pessoa pensar também quais vão ser, como você tinha falado já no início, quais vão ser suas fontes de renda, né? Tipo, não adianta também vou largar tudo e acabou. Ou tipo, vou largar tudo. Às vezes a pessoa quer largar tudo sem nem ter reserva. Então, assim, você fazer um planejamento, pelo menos, de alguma coisa, né? Tipo, tanto de você já ter a reserva para você não passar fome.
E também pensar em, tá, agora que eu larguei o emprego, como que eu vou me manter, né? Então, a pessoa já tem essas ideias, como a Bruna sugeriu, de você ter mais de uma fonte. No seu caso, a gente falando de influenciadores, você pode pensar, tipo, tá, se nada der certo, quais seriam as minhas fontes de renda, né? Então, eu poderia fazer as parcerias pagas, mas também poderia fazer um e-book, ou poderia dar uma consultoria, como é o caso da Bruna, que ela é da área financeira, então ela não usa só o Instagram, tipo, ela faz consultorias mesmo, né? Ou eu poderia, enfim, fechar tal coisa, me dedicar mais. Pessoas que já têm uma visibilidade grande no YouTube já conseguem monetizar, então vou fazer mais vídeos. Agora eu tô me dedicando full time a isso. Eu posso fazer mais vídeos. Quanto mais vídeo, mais monetização. Enfim, várias coisas que a pessoa tem em mente. muitas fontes de renda. Faz o fontes dela. Principalmente para ela não ficar só também dependendo de outras coisas, né? Tipo, no caso de parcerias, você está dependendo da marca. Mas tem coisa que você pode fazer por sua conta, como influenciador ainda. Então, já é uma vantagem aí, né? Exato. Bru, eu acho que vai acabar nosso tempo. Já vai dar 5 horas. Só uma coisinha, então, Bru, antes da gente finalizar. Lembra que eu fiz um e-book na época que a gente estava fazendo lá, mentoria e tudo mais? Aham. Eu fiz uma versão 2.0, eu não liberei ainda. Eu decidi aqui na nossa live, tá? Então, é um e-book mostrando 5 passos básicos para a pessoa realmente se organizar, encontrar sua meta e começar a investir. Então, eu falo qual conta digital você abrir, coloco qual corretora você abrir, para que você abre. É um e-book que ficou mais resumido e mais direto ainda. Ficou muito bom. Então, eu vou liberar ele agora, tá? Então, todo mundo que tiver interesse, vai lá no meu perfil, que eu ainda não liberei. Era exclusivo para liberar nessa live mesmo, porque eu queria comemorar com você, né? Afinal de contas, eu fiz esse primeiro e-book graças a você, que ficou no meu pé falando, Bruna, faz e-book, Bruna, faz e-book. E assim, eu sou muito grata a você, porque realmente eu fiz esse e-book por conta de que você ficou ali, sabe, no meu pé. Bruna, faz o e-book, e eu realmente fiz. E aí eu fiz uma versão 2.0 que ficou ainda melhor, né? Tipo, ficou muito mais funcional, muito melhor. E eu vou estar liberando, vai estar no link da minha bio, então todo mundo que é seguidor aqui da Bru, vai lá no meu perfil que vocês vão ter acesso a esse e-book gratuito, com 5 passos para como que você começa realmente a investir, tá bom? Amei, obrigada. Gente, eu que agradeço. Ó, como algumas já sabem, mas eu tô sempre deixando as lives, agora elas estão ficando salvas no IGTV, mas eu tô deixando elas salvas só por 24 horas, porque senão a galera não assiste. Se falar que, eu vou assistir quando der. Então assiste em 24 horas, tá? Quem perdeu, quem não conseguiu pegar desde o começo, enfim, vai ficar lá no IGTV, tem que acabar aqui. Bru, muito, muito, muito obrigada pela sua participação, por ter aceito meu convite. Eu amei, foi uma live. Agradeço. Carol, obrigada, que bom que você gostou também. Outras pessoas que também estão assistindo, a galera que já saiu. Enfim, é isso. Na quinta-feira a gente vai ter a última live do Influencer Talks, que vai ser sobre a influência digital no mundo pós-pandemia. A gente vai falar com a Clara, que é futuróloga, ela pesquisa o futuro. Vai ser muito legal. E se você quiser deixar algum recado. Não, eu acho que era só isso mesmo, né? O pessoal que se interessou, né? Em saber mais como que se organiza, como que monta um planejamento e de fato começa a investir, vai lá no meu perfil conhecer, porque eu falo isso de uma forma muito prática e didática. Porque quando eu comecei, eu tinha acesso a muita informação, só que era muita informação que às vezes só fazia um nó na minha cabeça. Então, quando eu trouxe o meu Instagram, foi justamente para desfazer esse nó e mostrar que é realmente muito fácil você investir, né? Então, assim, eu trago o mais mastigado, o mais fácil possível para vocês realmente começarem a investir, porque é uma coisa que a gente tem que pensar, né? É você pensar no seu bem-estar, no seu futuro, na sua segurança. É por isso que a gente investe, tá? Então, vão lá, conheçam o perfil. Eu sou uma pessoa que eu sempre respondo os direct, né? Com as dúvidas que o pessoal tem. Então, aproveitem, né? O conteúdo que é gratuito. Sim. E vamos tirar uma foto, muito legal. É verdade. Peraí. Eu já ia esquecer, ó. Deixa eu tirar os comentários. Tá. Deixa eu tirar aqui também. Gente, quem tá assistindo, quiser botar o print nos stories, é só marcar a gente. A gente é Rainbow e Bruna Souza com Finanças. Vai acabar o tempo. Já começou a contagem regressiva. Então, beijo, gente, Bruno. tchau, beijo. Até quinta.
para quem vier. Até quinta. Tchau! Tchau!